Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e vocês estão assistindo mais um Uli Talks aqui no nosso canal, né? E é um programa aí que quem acompanha sabe que é um dos piores programas de humor que tem, porque basicamente eu não faço piada nenhuma e de vez em quando sobra um pouquinho de paciência ou de ânimo para fazer piada no meio das tragédias que a gente fica falando aí a gente faz, né? Esse programa de hoje vai continuar um pouquinho um dos temas que a gente já discutiu no último, que é o PL 490 de 2007, que foi aprovado esses dias de forma covarde, né? Como o nosso Congresso costuma ser. O que não é nenhuma novidade, né? Mas é um ataque muito grave, ainda mais para estar acontecendo no meio do governo Lula. Entendeu? E o que é esse PL? É o PL que ele legitima o tal do marco temporal, que é uma tese jurídica absurda e reacionária contra povos indígenas, porque ele parte do pressuposto de que povos indígenas só têm direito às terras que eles já ocupavam quando a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Ou seja, se tinham povos indígenas que estavam fugindo de suas terras porque eles foram massacrados durante a ditadura, além dos outros 5 séculos de massacre contra indígena nesse país, né? Se tinha povos indígenas fugindo, que foram exterminados e poucos membros sobraram e estavam em outro lugar, em outra condição, povos indígenas aí que tiveram as terras roubadas na caruda, né? Ou então também vale dizer que a lógica de uso da terra de povos indígenas ela é muito diferente da lógica da nossa sociedade moderna, capitalista, que essa tal da civilização, né, entre aspas, que a gente tem aí, que é esse monte de entulho e concreto aí que a gente fica morando na mesma casa e tal, né? Muitos povos indígenas têm, ainda mais aqui no território brasileiro, né? Já é uma coisa, enfim, de muito tempo desses povos a ocuparem uma região muito grande e eles migrarem. Então, às vezes, eles usaram uma terra aqui, ficaram um tempo, depois eles vão lá para outro canto e tal. Então, o território indígena precisa ser grande, dizer, né? Ele tem muita terra para indígena não usar, né? Engraçado que na verdade, eles colocam essa questão desse jeito, né, justamente para tornar as pessoas ignorantes nesse assunto, né? É exatamente isso que acontece. Então, vamos lá, gente. Esse projeto de lei 490 de 2007, ele passou em regime de urgência de madrugada no dia 24, né? Ou seja, foi uma covardia do nosso Congresso, que já aprovou absurdos durante a madrugada, né, como o próprio golpe de 64 aí, foi meio que oficializado, né, na madrugada aí, enfim. E também eu acho que absurdos que aconteceu, né, mas não apenas ele passou para ser votado aí em regime de urgência, como ele foi aprovado. Ele foi aprovado mesmo com povos indígenas aí lutando e outros apoiadores, né? Porque, gente, não vamos deixar essa luta só para os povos indígenas. Aqui nesse programa eu vou trazer algumas razões também para isso, mesmo para as pessoas que não estão nem aí para povos indígenas. Não que você tenha que seja tudo bem você não estar nem aí, mas é algo que afeta toda a humanidade, né? Essa é uma questão importante de ser dita. E enquanto estava sendo, enquanto foi aprovado aí esse projeto de lei, né, por 283 votos contra 155, acho que teve uma abstenção também, na Câmara dos Deputados, enquanto
ele foi aprovado, a grande mídia muitas vezes estava discutindo outras coisas como uma forma de cortina de fumaça, porque foram muitos ataques aí na semana passada, que a gente comentou aqui também no Uli Talks, e aí não apenas os ataques aconteceram, a grande mídia não tratou adequadamente desses temas, eles seguiram e se desenrolaram, né? E aí uma coisa que aconteceu desses últimos dias aí foi a grande mídia gerando aí a polêmica de novo de Lula está tendo relações diplomáticas com Maduro, que absurdo esse ditador venezuelano. E assim, não estou aqui falando que Maduro, que o chavismo é uma maravilha, é o comunismo, né? Quem dera também fosse. Mas evidentemente não é. Tem vários problemas, vários tipos de autoritarismo. Mas é engraçado, né? Porque sempre ficam falando aí que Maduro é um grande vilão, um grande ditador, né? Por causa disso, daquilo, mas assim, tem evidências um pouco frágeis para isso, e eu não estou falando que não seja um governo autoritário. Agora, quer criticar um governo autoritário? Escolhe absolutamente qualquer governo da América Latina. Escolhe a maioria dos governos aí do capitalismo, de todos os países capitalistas do mundo. Vamos ver que governo aí não é autoritário, né? Só que geralmente é um autoritário mais de direita e ainda mais capacho dos Estados Unidos, né? E aí fica realmente uma coisa que as pessoas colocam como se fosse um governo de bem, um governo neutro, que ninguém vai falar sobre, né? Ninguém aí fica falando aí, criticando o governo do Haiti, mas quando é o governo da Venezuela, todo mundo adora achar que entende, até chamar de socialismo chamam para criticar, né? Esse é o nível patético do debate público que a gente tem sobre esse tema. E esse tema, não que não deva ser discutido, mas no contexto em que ele foi usado, foi uma cortina de fumaça, sim, porque estava passando ataque no Congresso. Esse PL 490 é inaceitável. A grande mídia, não sei como eles conseguem dormir à noite. Vamos ser bem sinceros com o que está acontecendo aqui, né? Porque esse foi um dos piores ataques que aconteceu até agora do governo Lula. Não que tenham tido poucos ataques ruins, né? Eu tô falando do governo Lula porque, sinceramente, o governo Bolsonaro aí não preciso nem falar a catástrofe que foi ter um nazista que estava doido para dar golpe por 4 anos no poder, que é o caso explícito do Bolsonaro, né? Então, assim, vamos lá. Continuando aqui um pouquinho o raciocínio aí sobre o PL 490. A gente não sabe quantos indígenas foram assassinados na ditadura militar, né? Tem aí números que eu acabei não pegando eles agora, mas se eu não me engano, um dos relatórios aí da Comissão Nacional da Verdade, né? Ele disse que 8.350 indígenas, pelo menos 8.350 foram mortos. Eu acho que de 1946 até 1980 e alguma coisa, eu não lembro exatamente. Muitos durante o período da ditadura empresarial militar, né, que começou em 64, e supostamente acabou em 85, 88, mesmo não tendo punido nenhum dos vermes que tocaram essa ditadura. Infelizmente, né? Por enquanto, nunca é tarde, né? Infelizmente, para alguns já é tarde. O Ustra já morreu de velho, infelizmente, né? Quem dera ele tivesse sofrido alguma punição, pelo menos, né? Mesmo que fosse uma punição super institucionalzinha aí. A punição dele foi ter que prestar um depoimentozinho aí, que absurdo, né? Onde já se viu torturador prestar depoimento. Torturador bom é torturador elogiado pelo Bolsonaro no impeachment da Dilma, né? Todo mundo sabe que é assim que o Brasil funciona, né? A gente finge que não, esse país não é um massacre constante faz 5 séculos. A gente normaliza isso. Mas, enfim, tomara que não por muito tempo, né? Tomara que isso acabe. E por isso que a gente luta. Inclusive, a gente precisa se mobilizar aí não só contra esse ataque brutal aí, esse PL. Bom, esse projeto de lei 490, ele é inconstitucional,
ele viola tratados internacionais, e ele também é imoral, e quem votou nele não tem moral, não tem ética, não tem valores, não tem compromisso com a humanidade, não tem compromisso com a ciência. É disso que a gente está falando, não tem, vamos chamar os dois lados aqui para ver, que nem aquele programa, por exemplo, aí do Porta dos Fundos, tinha um quadro deles que era chamando um especialista no tema para discutir com, sei lá, um comentador de internet reacionário aí falando qualquer absurdo, né? Porque parece que é isso que o debate público virou, né? A gente vê o Congresso, cada nível patético de debate, né? Que a gente tem que fingir que tem que respeitar esse bando de nazista ou aliado muito próximo de nazista, né? Para dizer o mínimo. Que agora que a gente passou pelo governo Bolsonaro, não restam dúvidas, né? Para quem ainda achava que exagero falar de fascismo no Brasil, né? Nazismo no Brasil. Estamos vendo, né? Estamos vendo, né? Pleno governo PT, a extrema-direita aí entupida de força, e isso acontecendo. Ainda sobre esse projeto de lei, né? O Conselho Indigenista Missionário, um órgão importante, né? Para quem acompanha a questão indígena no Brasil, ele chamou esse PL de projeto de lei do genocídio indígena. Ele disse que 95% das terras indígenas podem ser afetadas por esse projeto de lei, o que é muito, mesmo se fosse 1% já seria absurdo, né? Mas 95% não é exatamente uma coisa aceitável, né? Sob qualquer perspectiva. Menos sob a perspectiva de latifundiários que estão no poder faz 5 séculos aí, cometendo todo tipo de atrocidade para, sei lá, plantar soja para porco comer na China ou alguma coisa assim. Claro que eu estou aqui falando de porco, não estou falando de porcos capitalistas, né? Não estou falando de que chineses são porcos, né? Vai que, do jeito que a extrema-direita está aqui no Brasil hoje, né? Vai que vocês vão confundir aí, achando que eu estou falando uma coisa extremamente xenofóbica, né? Não sou de extrema-direita, para quem está caindo aqui de paraquedas desse programa. Estou falando literalmente porcos, né? Porque basicamente para isso que a gente exporta a nossa soja, né? Nosso milho no Brasil, mesmo a gente sendo celeiro do mundo e tendo tanta gente em situação de insegurança alimentar e situação de fome, né? Que são duas situações que não são exatamente a mesma coisa do ponto de vista técnico. Mas são fome, né? As pessoas passando fome. Principalmente o governo Bolsonaro, né? Que acabou com vários órgãos aí, vários mecanismos de combate à fome, etc. Né? Então, além disso, além do Conselho Indigenista Missionário, muita gente alertou, todo mundo que é consciente alertou, né? Inclusive recomendo, eu estou aqui falando, você está vendo meu programa, mas vai lá ver a PIB, as indígenas do Brasil, né, se não me engano, vai ver os nossos parlamentares indígenas, como a Sônia Guajajara mesmo, que é uma das mais famosas aí, vai ver, enfim, vai ver que o que realmente indígenas, organizações indígenas sérias, quem está na luta, está falando sobre isso, é muito importante. Né? Eu estou aqui falando para tentar facilitar a transmissão de informações básicas, mas não se limitem ao meu conteúdo. Eu sequer sou indígena, né, e sequer sou estudioso do tema, né? Mesmo não sendo indígena, eu poderia ser um estudioso do tema, um aliado da luta prática, que está lá sempre, não sei o quê. Não é o meu caso. Estou repassando informações para vocês, tentando trazer um pouco de critério, já que a grande política não traz esse critério, né, para a gente. Estou tentando ajudar no debate, mas acompanhem pessoas que estão nessa luta, na linha de frente, né? Vamos estudar e apoiar quem realmente precisa. Então, a ONU, Direitos Humanos, também alertou para o risco de enfraquecer direitos dos povos indígenas. Eu adoro o otimismo da ONU, né? Risco de enfraquecer. Que risco, cara? Que risco de enfraquecer? É óbvio que vai enfraquecer, né? Enfim, a galera adora amenizar, assim, dar uma passadinha de pano, ser super diplomático aí para falar meia dúzia de obviedades. Esse projeto de lei, ele na prática, ele quer inviabilizar, retardar e até reverter demarcações de terras indígenas, além de facilitar ainda mais para criminosos e invasores.
Vale dizer que a tese do marco temporal, ela ganhou muita força, né, nos últimos anos. Ela foi feita em 2007, esse projeto de lei, né, que está sendo votado aí, esse câncer, mas ele foi votado depois do governo Bolsonaro, depois do escândalo Yanomami, que só virou escândalo depois que já estava há anos esse escândalo acontecendo, né? Só no governo Lula que teve algum destaque o que estava acontecendo com os povos Yanomamis, e ainda assim as forças armadas, os órgãos competentes estão absurdamente negligentes, para falar o mínimo, né, com relação a isso. Mesmo que o governo Lula tenha, assim, né, feito alguma coisa ou outra, né, bem melhor que o Bolsonaro, porque pior é difícil, né, mas também o governo Lula, aí nas últimas semanas, vai saber, né, até onde chega, de degeneração da esquerda, né, porque se é que dá para chamar de esquerda também, né. É triste, né, a gente ter o governo Lula e ter que chamar de esquerda quando na verdade é cada vez mais de direita, só não é a direita ultra-direita nazista aí que está dominando cada vez mais a nossa política, mesmo o Lula tendo se eleito de novo, né. Então, depois do governo Bolsonaro, depois de tanto ataque, ainda vão lá e tem a cara de pau de passar esse projeto, é isso, com, sabe, tudo errado, tudo errado. E isso pode facilitar ainda mais, né, esse projeto de lei aí para os invasores que estão atacando, assassinando indígenas, levando doenças, né, etc. Tá tudo errado. Enfim, vamos falar um pouquinho mais dos pontos que a gente já sabe que são nocivos nesse projeto e alguns dos pontos que estão sendo mais discutidos. Mas justamente por ter trocentas catástrofes acontecendo, fica difícil a gente ter dimensão da gravidade do rolê, né? Fica bastante difícil. Mas daquilo que a gente já viu, daquilo que já está sendo discutido amplamente, né? A gente pode dizer o seguinte: esse projeto de lei inviabiliza a demarcação e abre terras demarcadas para exploração. No caso, empreendimentos, né, pode ser hidrelétrica, hidrovia, rodovia, né, e até bases militares. Isso tudo construído sem consulta. Daqui a pouquinho eu vou comentar também que isso aí o Brasil não poderia fazer isso segundo o tratado internacional. E não só, tá tudo errado em todos os níveis, né? Mas enfim, vale dizer, rodovias é o tipo de coisa que a ditadura militar fez aos montes, que foi uma das formas de atacar povos indígenas, né? Foi um dos mecanismos pelos quais povos indígenas foram massacrados durante a ditadura de formas extremamente cruéis, mesmo que a gente fale muito pouco disso hoje em dia, né? A gente não fala das atrocidades que militares cometeram contra indígenas, né? Eu já até comentei aqui no Litalks algumas coisas, mas enfim, quem se interessar pode ir atrás, porque hoje a gente já tem mais informação pública com um relativo fácil acesso sobre isso. Não é claro se você for uma pessoa inexperiente e busca no Google e for parar na página 1, que alguma página como reacionária e terraplanista, né, como o Brasil Paralelo já deve ter comprado aí para estar nas primeiras pesquisas sobre esse tema, e aí logo depois deve ter algum outro câncer, né, como o Instituto Mises ou alguma alguma fezes assim, né, falando sobre esse tema, né, porque é assim que o capitalismo funciona, que as coisas funcionam no capitalismo, que a informação, né, funciona no capitalismo, né, tudo é uma tragédia. Então, inviabiliza a demarcação de terras, abre terras demarcadas para exploração. Uma coisa importante aqui, que até o Leonardo Sakamoto chamou a atenção para esse ponto, né, que eu vi aqui através de um texto dele, é que esse projeto de lei abre caminho para que missionários continuem a colonização do Brasil, né? Porque missionários sempre foram aí supostamente até muito bonzinhos com indígenas, né? As pessoas têm essa visão aí de que missionários vieram fazer a colonização do bem, né? O que não é exatamente verdade, né? Tem vários problemas nessa análise.
principalmente problemas com relação a etnocídio, né, a genocídio cultural, aí, vamos dizer assim, dos povos indígenas. Mas esse projeto de lei, dentre as brechas que ele abre brecha para que seja permitido o contato de indígenas isolados por missões religiosas, né? O que é um problema até do ponto de vista epidemiológico, de levar vírus, levar patógenos, né? Levar problemas aí de imunidade para esses povos que não tiveram contato com esses vírus, etc., né? E é uma coisa inaceitável. No governo Bolsonaro, isso aí também já foi mais um escândalo aí que estava, se eu não me engano, aumentando ou bem alta, né? Com vários apoiadores aí do governo, gente da base do governo, etc., apoiando essas atrocidades aí, como se fosse bonitinho e catequizar indígena, né? Como se isso não fosse absurdo, né? Como se fosse, coisa de Deus, coisa de Deus. Vocês não respeitam nem a imunidade desses povos e ficam falando que é coisa de Deus. Sinceramente, né? Não tem que respeitar gente que vem com esse nível de argumentação. Não estou falando para desrespeitar quem está na esquina, lá, o Zé da esquina, que não sabe de nada e reproduz essa informação. Mas político grande, né, gente influente, importante, que espalha essas desinformações genocidas, não pode ser levado a sério, tem que ser escrachado, né, no mínimo. Enfim, tem que ser... bom, vamos lá. Outra coisa desse projeto de lei, ele impede revisão de limites das terras indígenas já demarcadas. Ou seja, indígenas que tiveram a terra mal demarcada, por exemplo, né, não vão poder rever isso. Enfim, completamente absurdo. Outra coisa, o projeto de lei, ele propõe que a União, né, que o Estado brasileiro, o Estado, nosso Estado, ele se apropria das terras indígenas em que, abre aspas, tenha havido alteração dos traços culturais da comunidade, fecha aspas. Quem decidir, não, você não parece mais índio, tipo, esse congresso aí, entupido de grileiro, de latifundiário, de gente que representa exatamente os interesses contrários dos indígenas e da questão ambiental, essa é a turminha de bem que vai ver se essa comunidade indígena não merece mais a terra dela? É isso? Enfim. Tem também claro, a demarcação de terras indígenas agora vai para as mãos do Congresso, né? Já estava mal do jeito que estava. Já estava em os órgãos aí estatais, agora não vai ser nem um órgão estatal, vai ser as pessoas votadas, né, nesse mundo de manipulação de massas para votarem em nazistas, né, como foi o caso do Bolsonaro, como o Steve Bannon também e outros vermes desse tipo aí fizeram nos Estados Unidos para eleger o Trump, ou para eleger o Brexit no Reino Unido, né, alguns anos atrás. Esses mesmos métodos aí que nazistas internacionais, como Steve Bannon, usam aí para eleger candidatos, né, que é uma coisa, parece que está funcionando muito bem, se bem que o Brasil sempre foi ótimo em eleger reacionários de fezes, né, mas agora também a gente vai dar o poder de demarcar terras indígenas diretamente para essa escória da humanidade. É isso, né, gente? Maravilha, né? Claro que não. Mas vamos lá, tem muitos pontos aí mais para analisar. Vamos dizer assim, é importante algumas questões legais, só para vocês terem algum embasamento e pesquisarem melhor depois, né? Eu vou dizer aqui para vocês. Esse projeto de lei, ele, além de tudo, de imoral, de inaceitável e tal, ele é inconstitucional. O marco temporal é inconstitucional. A tese do marco temporal, a tese jurídica é inconstitucional, beleza? Por quê? Ela fere o artigo 231 da Constituição sobre direitos fundamentais, direitos dos povos indígenas. Ou seja, é uma cláusula pétrea. É uma das cláusulas da Constituição, um dos pontos da Constituição, que não podem ser alterados ou retirados pelo Congresso, né?
enfim, eles não podem ser mudados. Se for mudar alguma cláusula pétrea, acabou a Constituição, rasgou a Constituição. É meio que isso, né? Não é mais o Brasil se mudar uma cláusula pétrea da Constituição. Esse é o ponto. O artigo 231 da Constituição garante isso. Esse projeto de lei, ele fere a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, quando esse projeto de lei dispensa a consulta prévia para você fazer algum tipo de empreendimento, né, em terra indígena, para você, por exemplo, proteger riquezas consideradas estratégicas. Fico pensando o que esse Congresso vai considerar uma riqueza estratégica, o tal do nióbio, o nióbio do Bolsonaro e daquele verme também do Enéas, aquele outro verme, né, do Enéas, que felizmente morreu, né, o nióbio é isso, os indígenas aí estão muito presos perto de nióbio, ou então ouro, né, ou petróleo. Então é isso, se tem algum interesse nacional, geoestratégico, geopolítico, o nosso capitalismo predatório para proteger esse bem vai tirar os indígenas, que são quem mais protege as terras, para quê, né? Para quê? A gente sabe muito bem, né, que é muito fácil enganar as pessoas, muito fácil enganar as pessoas falando que vai proteger um recurso aí, né, em nome de um suposto patriotismo, nacionalismo, e quando vê, né, mais um estelionato em que a gente caiu e de informações que a gente foi feita de massa de manobra compartilhou. A gente precisa falar aí que as terras indígenas, para quem não sabe, né, elas protegem mais de 80% da biodiversidade do planeta. Não à toa tem tanto negacionista ambiental, climático ambiental, negacionista do aquecimento global, negacionista da questão ambiental no geral, né, que fala um monte de absurdo aí. Gente, e negacionistas no geral, né, tanta gente aí que está interessada em acabar com a terra indígena, porque essas pessoas, para elas, aparentemente não tem problema você destruir a biodiversidade do mundo, né? Como se não apenas isso vai afetar humanos, como vai afetar a vida no planeta, basicamente. Então, para eles está tudo bem cometer esse crime, né? Não apenas a gente está falando de genocídio e etnocídio aqui, né? Genocídio da etnia, da cultura, dos hábitos, do modo de vida, né, de populações, né, como a gente está falando de ecocídio. Para quem não sabe, né, eu estou aqui falando desses 80% da biodiversidade do planeta, mas a questão é muito mais profunda. Os povos indígenas, eles têm uma relação muito diferente com a natureza, que as pessoas que cresceram, sendo indígenas ou não, né, em condição urbana, por exemplo, e tal, eles têm uma relação muito diferente, como eu já expliquei aqui no começo da live mesmo, né? Então, atacar os direitos dos povos indígenas, atacar os povos indígenas, atacar essas pessoas, é um ataque também contra as condições da vida humana no planeta. E mesmo se a humanidade der um jeito, fazer uma gambiarra aí, se mudar para Marte, meia dúzia de bilionário, trilionário aí daqui a pouco, e aí? E toda a vida é um planeta, né? Não é só a gente que vive aqui. Acabar com a biodiversidade traz riscos gigantescos. A gente já está vivendo uma extinção em massa, a sexta extinção em massa, né, da história do planeta, pelo que a gente sabe com a ciência de hoje, né? E é uma coisa que tem sido pouco comentada, ironicamente, né? Eu deixo aqui uma referência importante sobre esse tema, que é o livro Capitalismo e Colapso Ambiental, do Luiz Marques, em que ele fala sobre a rapidez e destrutividade, vamos dizer assim, né, imortalidade dessa extinção em massa que a gente está vivendo, que aparentemente é a pior e mais rápida de todas. Isso não tem sido comentado, até porque a gente, ao longo de dias, né, de meses, anos, não consegue ver a profundidade do estrago que uma extinção em massa acontece numa escala geológica, numa escala de tempo muito maior. Enfim, não sei nem se geológico é o termo correto aqui, mas enfim, muito grande. E a gente está destruindo a natureza, colocando em risco povos indígenas, essas culturas, esses modos de viver, de existir, outras formas de vida,
etc. Por quê? Para agradar a mineração, o setor de energia extremamente predatória no capitalismo, né? A gente vive com obsolescência programada aí, que é um termo aí que a gente já comentou também. A gente vive com tantos modos de desperdiçar energia, desperdiçar recursos, desperdiçar mão de obra, desperdiçar tudo, né? E aí essa galera aí da mineração, da energia, né? Do agronegócio, do garimpo, né? Não estou nem falando de garimpeiro que também tem que coibir, óbvio, os garimpeiros que estão lá matando indígenas, mas quem financia os garimpeiros, né? Estou falando aqui dessa estrutura de poder, de relações sociais, essa estrutura criminosa, né? Inclusive aí o crime organizado chegando com força na Amazônia, milícia rural, é isso que está acontecendo, é disso que a gente está falando nesse momento da história, não é brincadeira o que está acontecendo. É extremamente grave, tem interesses internacionais, nacionais, poderosos em cima da questão ambiental que vão contra a questão ambiental e contra as nossas condições de vida. E é por isso que todo mundo tem que lutar, não só indígenas. Indígenas não podem ficar sozinhos nessa luta, sabe? E no meio desse contexto, dito mais sobre o projeto, vamos falar aí sobre o dia maravilhoso em que aprovaram, em que o nosso Congresso maravilhoso aí aprovou esse projeto de lei. O projeto de lei foi aprovado como? Com a Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, governado pelo Tarcísio de Freitas, um bolsonarista carioca, aparentemente está trazendo aí o Minha Milícia, Minha Vida para São Paulo, sei lá o que ele veio fazer aqui em São Paulo, né? Quem entender de São Paulo já está bem claro que ele não entende, né? Mas talvez seja esse o X da questão, né? Para ele estar destruindo tanto o nosso estado aí, querendo privatizar tanto tudo. Esse Tarcísio que não tem moral nenhuma para nada, né? E a polícia dele atacaram manifestantes aí. Engraçado que a polícia, para atacar manifestantes no dia 8 de janeiro aí desse ano, nada, né? Nada, fica super tranquilinha aí. Mal tá sendo convocado aí para depor essa galera, vai depor aos pouquinhos, tá avançando aos poucos, sei, né? Tô sabendo, né? Tô vendo aí, cheio de militar aí, continuando fazendo ameaça golpista, mesmo depois do governo Bolsonaro, mas tá tudo bem, né? Vamos fingir que tá tudo bem. E aí, contra nazista e gado de nazista, né, vamos ser bem claro, se manifestando aí no dia 8 de janeiro, contra esse bando de reacionário aí, não tem nada, né? Prendeu umas pessoas e tal, uau, meus parabéns, vocês prenderam algumas pessoas que estavam defecando no Congresso, né? E defecando pelas piores causas no Congresso, né? Não que eu seja contra, assim, sem vandalismo, eu acho isso ridículo, inclusive, esse papinho de sem vandalismo, né? Mas, quais são as pautas dessa galera? São as pautas que vão justamente de encontro com as pautas da bancada ruralista, da bancada do boi, da bala, da Bíblia, desses cânceres do nosso país, que são os mesmos que aprovaram esse projeto de lei, essa PL 490 aí, né? E é isso, né? O genocídio comendo solto e tudo, mas vamos reprimir aí os povos indígenas. E vale dizer aqui também, né, com relação a essa repressão que aconteceu em São Paulo, vou dar um pouquinho mais de detalhes aqui, também quem quiser pesquisar, ver os vídeos, né, ver aí quem sofreu o ataque, né, fiquem mais do que à vontade, né, por favor, compartilhem esses conteúdos também, etc., para denunciar e tudo. A gente precisa falar que, assim, a manifestação começou pacífica, né, na madrugada do dia 30, na rodovia dos Bandeirantes, né, próximo à terra indígena Jaraguá, aqui em São Paulo. Seguia para a Marginal Tietê, daqui da cidade, quando o batalhão de choque passou a reprimir com bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha, né. Talvez aí alguém de direita que esteja vendo esse vídeo não sabe o que é gás lacrimogênio, não sabe o que é bala de borracha, né? Não sabe o que é o risco, pelo menos, de tomar isso numa manifestação legítima, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que quando a direita vai manifestar, tipo naquelas manifestações aí do Pato na Avenida Paulista, aí, contra a Dilma, pelo impeachment, né?
aquelas manifestações patéticas em que tinha até gente com cartaz da suástica e pedindo AI-5, né? E as pessoas marchavam lado a lado como se fosse aceitável marchar do lado desse bando de verme, né? Nessas manifestações, até o governador de São Paulo na época, o Alckmin, se não me engano era o Alckmin, né, abriu catracas para que as pessoas pudessem manifestar, né? Mas quando a manifestação legítima, uma manifestação séria, né, aí é bala de borracha, spray de pimenta, e dependendo da manifestação é coisa muito pior ainda, né? Essa é a real. Sem contar, enfim, trocentos absurdos. E, mas alguém pode falar, não, mas por que a PM atacou? Se a PM atacou, alguma coisa os manifestantes fizeram. Bom, claro, se você vive no mundo de algodão doce, se você vive em Nárnia, não, Nárnia acho que também deve ter alguns, não sei como é a história, mas imagino que tem algum um pouco de violência na história também, né? Se você vive no mundo de conto de fadas, assim, de paz e amor, deixa eu te contar uma coisa. Sua visão de mundo é patética, você está errado demais, né? E o PM devia ter uma formação muito melhor. Para começar de conversa, polícia é um absurdo, polícia militar, então nem se fala, nem devia existir nada parecido com isso, mesmo no capitalismo. Porque polícia, em tese, no capitalismo, né, deveria ser para combater coisas internas, né, alguns problemas aí, fazer a lei cumprir. Vamos falar essa mitologia aí sobre por que a polícia existe. Mas militares deveriam ser para proteger fronteiras e tal, enfim, é uma contradição em termos, polícia militar. Sem contar as condições de trabalho, né, sem contar aqui tipos de torturas psicológicas, né, até físicas, muitas vezes são submetidos nessas organizações, o nível profundo de lavagem cerebral, né, que não vamos fingir que não existe, né, porque é extremamente óbvio que existe, né, nessas instituições, não à toa sai tanta gente tão sequelada que muita gente vira monstro, né? Às vezes tinha até uma causa nobre indo para a polícia, muitas vezes não, muitas vezes a pessoa vai para a polícia porque sabe que vai poder cometer absurdo na polícia, né? Mas tem muita gente que eu imagino que vá para a polícia com boas ideias, né? E quando vê, tá numa rede aí, numa máfia bolsonarista que não tem mais volta, ou vai saber o que mais que dá para dizer aí sobre, enfim. E então o que aconteceu, né, na manifestação em que indígenas e apoiadores foram covardemente agredidos? Uma pessoa da polícia militar se identificou como responsável pela operação e negociou que a manifestação podia seguir com apoio da PM de liberar uma faixa para o trânsito. E aí o que aconteceu? Liberaram a faixa para o trânsito. Logo, a manifestação foi atacada. Porque essa é a real. Ou se está aí, na verdade está muito aí, né? Estava aí justamente para atacar, como a gente viu, né? Então, é isso, tinha crianças e idosos na manifestação, né? E vamos dizer também, vamos lembrar aqui, com relação à questão da polícia com indígenas, que não é novidade, né, desrespeito. E uma coisa que eu acho que pouca gente fala, que no começo da pandemia, em 2020, né, teve muitos desrespeitos aí a povos indígenas. Eu lembro, eu não peguei a informação aqui, mas uma coisa que eu lembro é que acho que em junho mesmo de 2020, alguma época assim, mais para o começo, tinha acho que uma reintegração de posse, alguma coisa assim, perto de uma terra indígena, acho que no Parelheiros, aqui em São Paulo, em algum lugar aqui, e tinha um empreendimento aí que estava querendo, do lado de terras indígenas, querendo construir, não sei o quê, e a polícia foi fazer reintegração de posse no meio da pandemia. Você via a foto, os caras sem máscara, povos indígenas aí, muitas vezes sendo vulneráveis, né, mais vulneráveis que outras populações, a alguns tipos de patógenos, a vírus e tal, né, e não sei no caso dessa população em especial, mas de qualquer forma, né, no meio de uma pandemia mortal, o desrespeito com os profissionais, né, não sei se chamar de profissional é uma boa, com os policiais, né, que também
foram usados aí de cobaia, de massa de manobra, né, desse genocídio da pandemia, né, que vão negar até a morte que foi, né, aí se existir inferno vão descobrir que estavam errados, talvez, né, ou vão só, já sabiam que estavam errados e vão só pagar pelo que ajudaram a fazer, né. Mas essa galera aí fazendo reintegração de posse no meio de uma pandemia, sabe, tipo, indo ver, negociar da dor de cabeça que fosse, só se fosse uma dor de cabeça já era grave, né? Várias questões indígenas aí na pandemia, já indígenas sofreram tanto na pandemia, né? Com esse genocídio a mais, além dos outros que eles já sofrem, faz 5 séculos, né, nesse país. E aí? E fica por isso mesmo? Aí acaba o governo Bolsonaro, chega o governo Lula e ainda continuam sofrendo esse tipo de ataque absurdo, passa o marco temporal não do governo Bolsonaro, mas do governo Lula, é isso? Né? Não que o Lula tenha toda a responsabilidade, mas a gente já vai chegar no nível de responsabilidade, algum nível que tem aí também o PT, né? Mas claro que não vamos comparar Lula com Bolsonaro, né? Não é essa, a gente não vai comparar um nazista com um ser humano, né? Acho que essa é a questão. Enfim, gente, é absurdo isso aí, né? Teve esses ataques aí, mesmo assim, o projeto de lei, com manifestações em outras cidades do país também, o projeto de lei passou de forma covarde aí durante a noite ontem. E, e agora, claro, o projeto de lei passou na Câmara dos Deputados, ele ainda vai para o Senado e o STF também pode aí invalidar isso, até porque tem que invalidar, porque é inconstitucional o bagulho, é ridículo. A gente tem que estar discutindo trocentas coisas para discutir, tem que discutir o inconstitucionalíssimo marco temporal, sinceramente, né, gente? Vamos parar de fingir que está tudo bem com a humanidade, né? Que absurdo é esse? Mas, enfim, teve essa aprovação aí, que ainda não acabou, né? Ainda tem muita luta para ser feita, mas é isso. E também ainda, aliás, eu me perdi aqui um pouco, mas na repressão aqui em São Paulo, contra a manifestação, mesmo depois da dispersão, a polícia militar continuou jogando bomba em direção a casas da comunidade. Teve várias pessoas que passaram mal, foram socorridas. Gente, vocês na casa das pessoas, na casa de indígenas que estavam manifestando por uma causa muito mais do que justa, que não são nem só para eles os benefícios, vamos dizer assim, sabe, gente, que é isso? E helicópteros aí da PM sobrevoando a comunidade, e aí atingiram galhos, colocando pessoa em risco. Que isso, gente? Helicóptero para isso? Por que os helicópteros aí não estavam, sei lá, perseguindo os manifestantes aí do dia 8 de janeiro, que seja, sabe, gente? Sinceramente. E acho que é isso, né? A gente precisa defender também pela questão ambiental, que é muito forte a gente associar a questão indígena com a questão ambiental, porque existe uma relação óbvia sobre isso, né? E não só óbvia, mas tem muitas coisas a serem estudadas, não é só tão óbvio assim, né? Vamos nos aprofundar cada vez mais e politizar a esquerda sobre esse e tantos outros assuntos para a gente parar de reproduzir fake news de vez em quando, né? Para a gente ficar mais crítico, avançar nos debates, avançar um debate público da sociedade como um todo, não só entre a gente, né? Então, a Amazônia, por exemplo, ela pode, em poucos anos, chegar no ponto de não retorno, ou seja, ser tão desmatada que a partir de 20 e alguma coisa por cento da Amazônia desmatada, ela colapsa por si mesma. Né? Ao longo dos anos ela não consegue se sustentar. Além da Amazônia, que é o bioma mais comentado, mais cobiçado, talvez internacionalmente, o Brasil tem muitos outros biomas. É um país riquíssimo em diversidade, né? Biodiversidade, e todos estão ameaçados, todos precisam ser protegidos. Povos indígenas é sabido no mundo todo, não só no Brasil, protegem as terras, né? Talvez tenha uma ou outra exceção, não sei, algum indígena que, algum povo indígena que até pelas condições a que está sendo submetido, né, e aquado e tal, acaba optando às vezes por querer fazer garimpo, não sei o que, né? Quero ver se tivesse educação, né, nessas terras indígenas garantidas, saúde garantida, né? Terras garantidas para eles terem o modo de vida deles, mas também poderem acessar outros bens, né? Quero ver se aí eles queriam estar fazendo garimpo, né?
Tem até uns setores supostamente da esquerda aí que começam a vir com esses papos de vez em quando, de que, veja bem, tem povos indígenas que também querem. Pois é, teve indígena aí que apoiou o Bolsonaro também, né? De plano genocídio indígena apoiando, né? Teve judeu também que apoiou Hitler, né? Não só assim que ele foi eleito, aí foi escolhido para chanceler, como durante os anos também, né? Depois começou a pegar um pouco mal, né? Você ser judeu e seu povo estar sendo eliminado, né? Ou um cigano, ou, né? Sempre vai ter, né? Sempre vai ter alguém assim. Então a questão é que a gente precisa ter o senso crítico para avaliar as coisas corretamente. Então é isso, a Amazônia pode chegar no ponto de não retorno. Da Amazônia vêm os rios voadores, que abastecem de água regiões como São Paulo, boa região aí da América do Sul, aí depende do clima da América do Sul. A Amazônia é um ar-condicionado para o planeta, né? Então, se desestabilizar essa correlação aí de biomas, com a da Amazônia, do Cerrado também armazenando água, etc., isso pode trazer consequências catastróficas, né? E as pessoas falam, aquecimento global é uma coisa para daqui a não sei o quê, não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar? Será que se você ou alguém que você conhece morrer na próxima onda de calor absurda que tiver aí, porque a galera morre até na Europa de onda de calor, né? Não vão morrer no Brasil também? Né? Ou uma onda de frio mesmo que vier no Brasil, por causa do aquecimento global também, e de outras consequências aí do colapso climático ambiental, que eu chamo, né, pelo menos que a gente está começando a viver. Quero ver se esse ano aí se começar a passar mal aí, começar a morrer, quase morrer aí, quero ver se você vai continuar achando que essa questão não te afeta também, né? Você pode achar que está muito blindado aí, talvez você viva numa mansão muito confortável com ar-condicionado, né? Mas o que garante que você não vai sofrer muito diretamente essas consequências, além de indiretamente, né? Então acho que todo mundo tem que começar a se preocupar e parar de falar terraplanismo racista contra indígena. Acho que a discussão começa por aí, né? E, enfim, é isso. Temos que proteger os biomas e para isso também defender os povos originários, mas não só por isso, óbvio, né? Não podemos instrumentalizar os povos originários, né? Não é essa a questão. Então, é isso. Acho que a gente já está encaminhando aqui para o final. Eu vou falar só mais umas coisinhas aqui antes de encerrar. E aí a gente vai acabar aqui, né? Mas eu queria dizer o seguinte: 7 de junho o STF pode barrar o negócio. Mas a gente não pode contar que o STF vá fazer isso. Primeiro, ele provavelmente vai, e aí os bolsonaristas também vão falar, tá vendo a ditadura do STF aí, né? Porque afinal de contas, terraplanismo pouco é bobagem, vamos, né? Não que o STF seja uma maravilha, pelo contrário, é mais uma instituição burguesa a ser destruída junto de todo o resto do capitalismo, né? Das instituições burguesas do capitalismo. Mas a gente tem que, no mínimo, pressionar, né? Pressionar muito nas ruas e diversas formas que a gente puder pressionar, se mobilizar, construir ativamente a luta. Quem puder, se organize politicamente, não é elegendo um algoz a cada 4 anos, 2 anos, que a gente vai resolver alguma coisa no capitalismo. A gente vive um pesadelo. Só a revolução tem alguma chance de dar jeito nisso. Essa é a real, não tem, vou eleger um congresso melhor, vamos investir na educação para daqui a décadas. Isso é alucinação, não faz sentido. Ponto. Acabou. Vamos ser realista, minimamente realista. Né? A partir daqui a gente começa a discussão séria. Né? A partir desses pressupostos ridiculamente básicos que todo mundo devia saber, mas o debate público está tão patético que as pessoas ainda precisam ser desconstruída sobre o papo da índio não pode usar iPhone, ou socialista não pode usar iPhone, né? Essas coisas aí que qualquer pessoa que estuda minimamente o assunto sabe que não faz o menor sentido falar isso. Então, até porque, né, se for por aí, então cheio de gente aí que branca aí, por exemplo, que não devia estar tomando banho também, né? Como se de conversa, porque aí se está se apropriando de indígena já deixou de ser branco, já não é mais branco também, né? Então,
Vamos parar de falar terraplanismo sobre tudo. Aliás, falei terraplanismo a live toda, para quem não sabe, terraplanismo é defender a terra plana, defender que a terra pode ser plana, que a terra é plana, aliás, no caso, né? Enfim, ou seja, é uma coisa que não tem conexão com a realidade, por mais que a pessoa vá argumentar trocentas coisas, né? Não tem relação com a realidade, com a ciência, com os fatos básicos sobre o mundo. É isso que é terraplanismo, né? Foi um absurdo muito grande. E então a gente tem que pressionar. O Senado talvez vá aprovar também esse absurdo, né? E vamos ver aí se o STF para, se o Lula dá um jeito de parar. Mas a questão é que, assim, mesmo que parlamentares do PT tenham votado contra esse projeto de lei, óbvio, né? Porque também não pode dar tão na cara assim que é de direita às vezes, né? Até porque pode incomodar aí alguém. Mas o PT, pelo menos a princípio, eu não confirmei aqui nos momentos finais da votação aí, mas a princípio o PT liberou a bancada para votar como quisesse. E aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem fazer isso? Não tá tudo bem, não tá nada bem, tá tudo errado, né? Tudo errado. O PT também, um partido burguês aí, um partido da ordem aí, que não é porque não é tão direita quanto a enorme maioria dos partidos no Brasil que também tá tudo bem, né? Não tá. Tá tudo errado. Essa é a real. Ele tinha que ter batido o pé e falado, não, nossos parlamentares, no mínimo, o mínimo que a gente vai fazer é garantir que, deixar claro e divulgar isso aos quatro cantos aí, não sei o quê, vamos deixar claro que a gente vai votar contra o marco temporal e não tem discussão nunca, nem agora, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 50, né? Mas é isso, né? O governo Lula-Alckmin aí está mostrando a que veio, né? Mais um governo aí de conciliação de classes, burguês, que nem é um governo reformista, porque nem reforma está fazendo, uma coisinha ou outra. Realmente tem coisas boas acontecendo, perto do governo Bolsonaro não é difícil, né? Também, mas tem coisas boas acontecendo agora, né? Vamos ter o mínimo de bom senso aí. E o PL aí, então, esse projeto de lei 490 de 2007 pode inviabilizar demarcações, abrir áreas demarcadas para exploração e empreendimento sem consentimento de povos indígenas, é um ataque aos povos indígenas, é genocídio, ataque contra a humanidade, não importa os argumentozinhos bons que os think tanks e outros vermes aí de direita, né, esses influentes vermes aí que espalham desinformação, terraplanismo e nazismo, basicamente, dentre outros obscurantismo, fanatismo religioso ridículo, que não, suposto cristianismo que mataria Jesus, né? Que é o que mais tem no cristianismo, nas grandes religiões cristãs, né? Não vamos fingir que não é isso, porque é isso, mesmo se você for cristão, não vai negar o histórico da Igreja Católica? Pô, acorda, né? Sinceramente. Achar que Jesus aprovaria a Igreja Católica, você está alucinando bastante, né? Então, vamos falar a real, né? Aqui. Se você é cristão mesmo, não tem como aprovar também essas coisas, né? Mas até aí vão falar, você nem é cristão, você não pode falar, tudo bem, né? Eu não posso falar, né? Agora eu não posso nem falar sobre as condições de vida da humanidade no meu planeta, as minhas condições de vida também, né? E as suas, inclusive, não posso falar de nada também, né? Essa cultura do mimimi da direita é impressionante. Então é isso, gente. Estamos encerrando aqui, estamos encaminhando para o final. Vamos apoiar aí os povos indígenas, quem puder solidariedade aí de alguma forma na luta com o Pix, compartilhando informação, estudando, informando pessoas, bora lá. E vamos também, quem puder financiar mídias independentes como a nossa, mesa de debates, a gente tem o Pix aí, 38500-702-800. É um CPF para ajudar o canal aí a crescer, produzir melhores conteúdos, a gente conseguir, né, se fortalecer aí, fortalecer uma mídia independente que não é reacionária, enfim. E além disso, a gente também tem outra forma de financiamento, para quem quiser, o Padrim, com M no final, que é padrim.com.br/podcast mesa de debates, tudo junto. É uma forma aí de financiar a luta, que também a gente também está apoiando toda a solidariedade do nosso canal aos povos indígenas, a classe trabalhadora, que também é a principal afetada aí pelos ataques aos povos indígenas depois
indígenas, claro, né? Quilombolas também, etc. E é isso, gente. Todo o apoio a esses povos aí, não ao PL 490. Inaceitável. E é isso. Até a próxima.